graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Amém. Quer testar se o pregador é bom? Coloque ele para falar com as crianças, né? E aí a gente sabe. Passou no teste, viu? Bem, se interagiu bem aí com a meninada, viu? Meus queridos, antes de abrir a palavra de Deus, eu gostaria de convidar aqui a liderança do Clube de Desbravadores para vir aqui à frente, certo? A liderança do clube. Venham, festa na terra e festa no céu. E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus nessa manhã, no Evangelho, primeiro Evangelho da Bíblia, Evangelho segundo Mateus, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Agora há pouco estive na igreja do Eitel, com os irmãos do Eitel, estava uma bênção lá. Fiquei muito feliz ver aquele grupo ali reunidos, né? Torno ali de umas 10 ou 12 pessoas, mas é bênção, eles não desistiram. E onde tem uma semente evangélica, ela cresce e multiplica. Continuemos orando pelos nossos irmãos do Eitel, que eles continuem firmes e inabaláveis na fé. Amém? Mateus 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Muito bem, então vamos ter misericórdia de você. Feche os olhos, meus amados, e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por mais um sábado, mais um culto, por estarmos na tua presença, na tua companhia aqui em Marcos Moura. Hoje, juvenis se entregaram a Jesus através do batismo. E nós cremos que essa é a maior festa que pode existir. E nós oramos, Senhor, porque agora a tua palavra encontra-se aberta. Que já não venha ser eu a falar, o ser humano falho, mas que o Espírito Santo use a minha boca. Que as palavras que saiam de dentro de mim venham direto do céu, para falar aos corações sedentos pela tua palavra que hoje estão aqui. Por favor, Senhor, esta é a nossa humilde oração. Te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre identidade. Identidade. Mas não é um documento de identidade. Eu quero falar sobre quem é você, quem nós somos, por que nós estamos aqui. E esse texto ele é muito revelador. Eu creio que eu até já peguei esse texto, mas foi um outro sermão aqui em Marcos Moura, foi uma outra direção. Mas hoje eu quero extrair desse sermão a questão da identidade. E a Bíblia diz no capítulo 16, verso 13: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus faz a pergunta para os discípulos: o que é que as pessoas acham de mim? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles então responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Paremos aqui um pouquinho, mas deixa a Bíblia aberta. Você percebe aqui, Jesus sabia quem ele era, sim ou não? Sempre ele soube, desde criança. Porque desde criança ele ia para o templo, e uma vez se perdeu da mãe do pai, entre aspas, e Maria e José ficaram preocupados atrás dele, e quando se deram de conta, onde é que Jesus estava? No templo, estudando a Bíblia com os escribas e fariseus, um garoto de 12 anos, no templo, porque Jesus sabia a sua identidade, sabia quem ele era, sabia qual era a sua missão, sabia qual era o seu propósito. Mas então por que Jesus faz essa pergunta? O que as pessoas acham de mim, discípulos? O que o povo está falando de mim aí? Qual é o boato da vez? Qual é a fala do momento?
Por que as pessoas estão comentando ao meu respeito de quem eu sou? Por que isso é importante, essa definição? Isso não ia mudar o propósito de Jesus. Isso não ia mudar a missão de Jesus. Mas ele queria fazer os seus discípulos pensarem. O que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? E qual foi a resposta dos discípulos? Olha, Jesus, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. E aqui já tem acontecido a morte de João Batista. Alguns então pensavam que tinha ressuscitado em Jesus. Outros diziam, não, é o Elias. É Elias que voltou. É Jeremias ou algum dos profetas. Mas vocês notem o seguinte, os três profetas, João Batista, Elias e Jeremias, eles foram profetas pré-messiânicos que anunciavam o Messias. Esse é um ponto. Só que um outro ponto é a mensagem desses profetas. A mensagem dos três profetas era uma mensagem dura. Era uma mensagem chamada ao arrependimento. Por exemplo, João Batista. Qual era a pregação de João Batista? Qual era a mensagem de João Batista? Ele chegou a chamar os escribas e fariseus de raça de víboras. Quem vos livrará da ira vindoura? Era uma mensagem dura. Ele chegou a falar do casamento de Herodes, que era o rei. Ele não tinha, como diz o ditado, papa na língua. Era uma mensagem dura, a mensagem de João Batista. Então, as pessoas estavam olhando para Jesus, dizendo que ele tinha uma mensagem muitas vezes dura. Quando nós olhamos, por exemplo, para Elias, olha a mensagem de Elias, ele pede para descer fogo do céu e consumir ali os profetas de Baal. Ele repreendia Jezabel na cara dura, mostrava os pecados de Jezabel, de Acabe, dizia: Acabe, você é um pau mandado da mulher. Sua mulher bota você no mau caminho, no caminho errado, e você está aí dando ouvidos. Então Elias também tinha uma mensagem contundente, uma mensagem dura. E quando nós olhamos para Jeremias, Jeremias é chamado profeta das lamentações. As lamentações de Jeremias, inclusive, ele escreve. Mas Jeremias, ele mostrou o pecado do povo de Jerusalém, do povo de Israel. E diz: olha, a Babilônia está aí para levar vocês. Vocês vão para a Babilônia. Vocês vão ser presos. E ele também era um profeta de duras palavras. Então, as pessoas olhavam para Jesus e viam em Jesus um profeta com uma mensagem eloquente, com uma mensagem muitas vezes duras para as pessoas. Por isso essa comparação. Mas note você que para Jesus o mais importante não era o que o povo estava falando dele, não era o que o povo pensava dele, mas sim o que os discípulos pensavam dele. Porque se você fizer uma pesquisa aí na rua, cada um vai falar quem é Jesus, quem é Jesus, todo mundo vai dizer uma definição sobre Jesus. Agora, note que Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu? Quem dizeis que eu sou? O que é que vocês pensam que eu sou? Ele pergunta aos seus discípulos. E agora eu quero perguntar para a igreja: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Alguém gostaria de dizer quem é Jesus? Levante sua mão e diga com suas palavras. Tudo. Jesus é tudo, amém? Quem é Jesus? Mais alguém? Não tenham vergonha nesse momento. Não vai ter o conceito certo ou errado. É a luz do seu caminho, amém? É o Salvador, amém? Alguém mais quer dizer quem é Jesus? É o seu ar, sua respiração, sua vida. Fala aqui, melhor. Jesus é o caminho, né? A verdade, a vida. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a segurança que Deus nos tem. Jesus é a sua segurança. Amém? Muito bem. E para vocês, desbravadores, quem é Jesus? Vocês já sabem quem é Jesus na vida de vocês? Diga aí. É o nosso Salvador. Amém? Amém. Então, é muito importante você saber quem é Jesus. É muito importante. Isso vale a minha vida, a sua vida. Saber quem é Jesus é a resposta mais importante. Porque tem gente que não sabe quem é Jesus. Existem bilhões de pessoas ao redor do mundo que não sabem quem é Jesus. Você sabia disso? Nós vivemos num país, no Brasil, que é um país cristão. Já está dizendo, né? Cristão.
que todo mundo do Brasil sabe quem é Jesus. Todo brasileiro sabe quem é Jesus. Tá certo? Só se for uma criança recém-nascida. Mas, em lugares do mundo aí fora, há pessoas que não sabem quem é Jesus. Mas é muito importante saber quem Ele é. E agora Pedro, ele dá uma resposta sobre quem é Jesus. E Jesus, ele louva a resposta de Pedro. Ele exalta a resposta de Pedro. Veja comigo o verso 16. Respondendo Simão Pedro. Qual foi a resposta de Simão? Tu és o quê? O Cristo. E o que mais? O Filho de Deus. E quando Pedro dá essa resposta, o que é que Jesus diz? Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, que a palavra Bar significa filho. Bar Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então, a resposta mais bíblica de quem é Jesus foi essa que Pedro deu. E é tudo isso que vocês falaram. Só que nessas duas palavras: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos falar de uma palavra: o Cristo. A palavra Cristo, ela aparece no Novo Testamento mais de 500 vezes. O nome Cristo aparece no Novo Testamento mais de 500 vezes. E Cristo era uma tradução de uma palavra do hebraico chamada Mexia ou Messias, que era alguém esperado pelos judeus que seria o Salvador da pátria, que ia salvar o povo, que ia salvar a nação. Era o Messias. E esse Messias ele é mencionado desde o Gênesis até Malaquias. Todo o Antigo Testamento fala da promessa do Messias. Então Pedro olha para Jesus e diz: o Senhor é o Messias, é aquele que nós aguardávamos, é aquele que o povo esperava, é a esperança da nação, é a esperança do povo, é a esperança da nossa salvação. O Senhor é o nosso Salvador, é o Messias, é o Cristo. Essa é a primeira palavra, o primeiro significado: Cristo, Messias, é o Salvador. Mas a segunda palavra: tu és o Filho de Deus. O Cristo seria alguém humano, seria um ser humano nascido de uma mulher, que seria o Salvador. Mas Filho de Deus, quando o judeu compara e diz você é filho de alguma coisa, está comparando com aquilo que está sendo chamado. Por exemplo, se um judeu diz assim: você é o filho da paz, significa que você é uma pessoa cheia de paz. Você é filho da luz, você é uma pessoa iluminada. Você é o filho da prosperidade, você é uma pessoa próspera. Portanto, quando Pedro diz você é filho de Deus, representava a divindade de Jesus. Sendo filho de Deus, ele é igual a Deus. É o Deus Filho. Então, ele é homem porque é o Messias, mas é Deus porque é o Filho de Deus. Era o Deus encarnado. Amém? Amém. Ele veio a essa terra para dar a sua vida por mim e por você. Então, sabendo quem é Jesus, nós vamos para a segunda parte da mensagem. Porque agora a segunda parte tem que ver comigo e com você. A pergunta que eu faço é: você já sabe quem é Jesus? Quem é você? Não me responda, agora eu não vou pedir para você responder para mim. Responda com seus pensamentos, com a sua mente. Quem é você? Quem é Fábio? Quem é Lourdes? Quem é Claudete? Quem é Carolina? Quem é Rodrigo? Foi Rodrigo que veio aqui? Quem é Rodrigo? Quem é Fábio? Visitei Fábio lá essa semana passada. Quem é Odilon? Quem é Verônica? Quem é Jardison? Quem é você? Se alguém perguntar para você: quem é você, Araújo? Quem é o Senhor? Qual é a resposta que você daria? Você já sabe quem você é? Você já sabe por que você nasceu nesse planeta? Você já sabe o motivo da sua existência? A razão de você estar aqui hoje? Você já entendeu qual o propósito que Deus tem para você? Qual o plano que Deus tem para a sua vida? Por que você está aqui? Por que você existe? Por que você é um ser humano? Por que você tem a sua família? Por que você tem filhos? Por que você tem pais? Enfim.
quem é você? Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? E você? Qual é a sua identidade? Qual é o significado da sua vida? Você já sabe que Jesus é o seu Salvador, é o seu ar, é o seu tudo, é a sua vida, é a sua esperança. E você, meu amigo, minha amiga, qual é a razão da sua existência? Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por Deus. E se você foi criado por Deus, existe um propósito nessa criação. Diferente dos animais, os animais eles não têm sentimentos, eles não têm preocupação, assim vamos dizer, como nós, raciocínio lógico, eles não têm nada disso, mas o ser humano é a única espécie no planeta Terra que tem as qualidades que nós temos: a racionalização, o sentimentalismo, a ideia de adoração a um ser superior. Só a humanidade. Porque a humanidade, você e eu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem é você? Você é um filho de Deus. Um filho de Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora, qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Olha só quando Deus fala com Pedro. Pedro, meus queridos, não sabia quem ele era. E ele passou muito tempo para descobrir quem ele era. E talvez, quando eu fiz essa pergunta a você, você ainda não sabe quem é você. Você ainda não sabe por que você existe. Você não sabe ainda qual é o propósito. Talvez, estou dizendo talvez, tá? Outras pessoas já sabem, já tem claro isso na sua mente. Mas talvez você está aqui hoje e nem sabe por que você está na igreja. Você talvez nem sabe por que veio à igreja hoje. Talvez não entendeu ainda o plano, o propósito, o sonho de Deus para você. E Pedro, vou dizer para você, Pedro era um dos 12 discípulos. Pedro não sabia quem ele era. E se você ainda não sabe quem é você, não se preocupe. Porque Pedro também não sabia quem ele era. Mas tem uma preocupação em saber quem é você e o plano que Deus tem para você. Olha só o que Jesus respondeu para Pedro. Versículo 18. Também eu te digo. E agora Jesus vai dizer quem é Pedro. Tu és o quê? Tu és o quê? Pedro. Eu te digo, tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro. Olhando aqui na língua portuguesa, Pedro é um nome comum. Sim ou não? Mas no grego, a palavra Pedro era a palavra Petros. Petros, que significa pedra. Você é uma pequena pedra. Você é um cascalho de pedra. Mas sobre esta pedra, e agora ele fala em grego Petra, sobre Jesus mesmo, edificarei a minha igreja. Quando você olha para essa igreja, a construção dessa igreja, nós estamos vendo um reboco. Mas por trás desse reboco, o que é que tem? Tijolos. Um tijolo só edificaria essa igreja? Não. É uma composição de vários tijolos. Jesus estava dizendo: Pedro, você é uma pedrinha. E através de você e de outras pedrinhas, a minha igreja será edificada. O meu reino será edificado. O novo mundo, o novo céu e a nova terra será edificada. Você é uma pedrinha nos meus planos. Mas um tijolo em uma construção é importante, sim ou não? Cada tijolo tem sua importância. Cada pedrinha tem sua importância. Por mais que você seja pequeno, por mais que você não se imagine grande, mas você é importante para Deus. Você é uma pedrinha que fundamenta o reino de Deus. A razão de você existir é porque Deus planejou a sua existência.
Assim como o pedreiro planejou onde cada tijolo seria colocado. Por exemplo, não foi colocado um tijolo aqui, ó, nesse lugar aqui. Foi colocado um tijolo aqui? Não, foi colocado ali, ó, na parede, para sustentar a parede. Da mesma maneira, Deus não colocou você nesse mundo por um acaso. Como o pedreiro não colocou os tijolos por um acaso na parede, tinha um propósito de erguer uma edificação. Deus colocou você nesse mundo com um propósito. Você faz parte dos planos de Deus. Você faz parte dos sonhos de Deus. O reino de Deus foi criado, estabelecido, pensando em você. Uma pequena pedra, um pequeno ser humano, uma lasquinha de pedra que Jesus estava falando para Pedro. Mas sobre você, Pedro, mas sobre você, irmã Claudete, mas sobre você, Fábio, mas sobre você, Rodrigo, mas sobre você, Araújo, o meu reino, a minha igreja será estabelecida. Amém. E você sabe que nós temos uma igreja na terra, mas essa igreja da terra é um preparo para a igreja do céu. É um preparo para a igreja do céu. Pedro não sabia quem ele era. E eu provo a você isso. Depois de um tempo, daquela situação, Pedro falou para Jesus assim: ó, Jesus, o Senhor não precisa morrer. E aí Jesus falou o que para Pedro? Arreda-te, Satanás. Tu és para mim o quê? Pedra. Olha só que interessante. Tu és para mim pedra de tropeço. Jesus primeiro diz: Pedro, você é uma pedra no meu reino. Mas agora, quando Pedro não conhece o seu propósito, quando Pedro não entende a sua identidade, ao invés de ser uma pedra no reino, ele estava sendo uma pedra de tropeço. Se eu colocasse um tijolo aqui, bem nessa passarela aqui, só ia servir para as pessoas tropeçarem. Não tem por que um tijolo aqui no meio. Tem que estar nas paredes. Uma pessoa que não sabe a sua identidade, uma pessoa que não conhece o plano de Deus para a sua vida, ou que conhece, mas não quer aceitar os planos de Deus, os propósitos de Deus, está sendo uma pedra de tropeço. Mas não se preocupe, Jesus tem capacidade de tirar esse tijolo que está no meio da igreja, sem propósito, sem identidade, sem fundamentação, e colocar na edificação. E voltar para a razão da sua existência. É só você se colocar nas mãos de Deus. Uma outra vez, Jesus falou que morreria e que todos iriam trair ele. Aí Pedro disse: não, Senhor, ninguém vai te trair. Eu vou com o Senhor até a morte. E no momento ali do Getsemane, no momento da morte, Pedro estava dormindo. E depois que Pedro dormiu, Jesus disse para ele: ó, antes disso, né, você vai me negar. Ele disse: nunca te negarei. E o que é que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes. Pedro não sabia o seu propósito. Mas até que chegou o momento dele saber quem ele era, a sua identidade. E sabe, Pedro escreveu 2 cartas. Primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro. Depois ele conheceu o seu propósito, depois ele conheceu a sua identidade. Quando ele escreveu a sua carta, sabe como ele começou a sua carta? Vamos ler comigo, porque é importante pela contemplação da palavra sermos transformados. Depois que Pedro soube quem ele era de fato e de verdade, isso durou um tempo, não foi do dia para a noite, mas quando isso aconteceu, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amém? Que diz o quê? Pedro, o que é que está dizendo aí? Apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Pedro, agora ele sabe quem ele é. Um apóstolo de Jesus Cristo, um enviado de Jesus, um pregador da palavra. Ele começa a saber quem ele é. Olha a segunda carta, agora o que ele diz. Capítulo 1, verso 1. Segunda carta de Pedro. Olha o que ele vai dizer. O que é que ele diz aí? Irmão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Amém? E conosco, ó que tiveram fé igualmente preciosa, justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele conhece agora quem ele é. Sou um servo, sou um apóstolo de Jesus Cristo. Ele entendeu o seu propósito.
Ele entendeu a sua identidade. Agora olha como Pedro termina a segunda epístola, sua última carta escrita para a igreja. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha como Pedro termina a carta. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei em quê? Na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja tanto a glória, agora como no dia eterno. Amém? Amém. Pedro cresceu na vida. Ele não sabia quem ele era, não sabia a sua identidade, mas ele começou a descobrir quem ele era. E agora ele diz: vocês também crescei na graça e no conhecimento. Sabe, alguns vão ser batizados hoje. É verdade que alguns são juvenis, estão na flor da idade, no início da vida, mas eles já estão começando a vida da melhor maneira. Vão ter um crescimento, a vida inteira é de crescimento. E cada vez eles vão aprender quais são os planos de Deus para a vida. Desde pequeno, desde criança, nós temos que entender que fomos criados por Deus com um propósito. Que fomos criados por Deus, para fazer parte do seu reino, da eternidade, do novo céu e de uma nova terra. Entenda isso de uma vez por todas. Se você não entendeu ainda, não se preocupe, porque é um crescimento. E Deus é que dá esse crescimento. E você vai amadurecer até você chegar ao que Pedro chegou. Eu já sei quem eu sou. Aí Pedro escreveu: eu sou um servo, sou um apóstolo de Jesus Cristo. Faço parte do reino do governante de todo o universo, do soberano de todo o universo, daquele que é dono do ouro e da prata, daquele que tudo criou. Eu sirvo não aos homens dessa terra, mas eu sirvo ao soberano de todo o universo. Eu sou um filho dele, eu sou um herdeiro do reino. Eu nasci para uma nova vida, eu nasci pelo poder dele. Ele entendeu isso. Nós vamos ver um videozinho para concluir. E esse vídeo vai resumir a nossa mensagem. E aí você vai refletir quem é você. Coloca, por favor, esse vídeo. Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou o treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Tá bom. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo, quem é você? Eu sou um homem branco e americano. Isso não muda. Mais alguma coisa? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque está no final da sua lista. Não, peraí, eu podia ter falado antes. Eu sou cristão. Mas você não fala. Olha, John. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Acha que eu sou um péssimo cristão? Eu vou ser mais direto. Da última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? Não. Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Isso me faz perguntar: o que você permite que te defina? Quando você perdeu o time, não ficou só decepcionado, você ficou devastado. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Mas, quando encontrar a sua identidade,
em quem criou você. A sua perspectiva vai mudar. Amém? Muito reflexivo. Ele se dizia um cristão, mas foi a última coisa que ele respondeu. As outras veio primeiro. E Deus precisa estar em primeiro lugar. Amém. Você é um filho de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é um cristão. Você que foi batizado, você nasceu para fazer parte de um reino, do reino eterno de Jesus Cristo. E se você ainda não foi batizado, você precisa ser, para fazer parte dos planos de Deus para a sua vida. Para entrar no reino que Deus preparou para você. Deus quer tirar você de uma pedra de tropeço para ser uma pedra fundamental, uma pedra de edificação, uma pedra de construção. Deus quer dar um propósito para a sua vida. Deus quer dar uma identidade para a sua vida. Deus quer fazer de você um herdeiro do seu reino. Nessa manhã, eu quero convidar os 4 juvenis que tomaram a decisão de, na primavera da vida, fazerem parte do reino de Deus. Eu quero convidar a Ana Júlia, o Cauê, a Adriele e o Fábio. Vou convidar esses 4 juvenis. Pode ficar aqui vocês 4. Muito bem. E eles estão aqui com seus familiares. Todos os familiares deles são membros dessa igreja, né? Temos a irmã Claudete, está aqui com o seu esposo, sua família, são os pais aí da Ana Júlia. Nós temos os primos e também os 2 irmãos aqui, a Adriele e o Fábio, que são irmãos, e temos o Cauê, que são parte aí da família da irmã Helena, são netos, né? Da nossa irmã Helena, mas está também aqui os pais, né, responsáveis de cada um deles. Está aqui a Camila, está aqui a Adenilde, né? Está aqui também o meu pai. Muito bem. Então, todos eles estão nesse momento para testemunhar essa decisão, essa escolha. E diga-se de passagem, melhor é você tomar essas decisões agora do que lá no futuro. Porque a vida não é fácil. E você que é adulto sabe quão difícil é uma vida sem Jesus. Cheio de obstáculos. Com Jesus tem, mas nós temos aquele que nos guia, que é o pastor, que é o nosso pastor, que é o nosso guia maior, que é Jesus, que está em todos os momentos da vida. Então imagina começar uma vida com Cristo. Vai ver os problemas, mas vocês vão driblar as situações mais facilmente do que muitos de nós não conseguimos lidar com muitas situações, porque muitas vezes não tínhamos a presença de Cristo. Então, queridos juvenis, que nessa primavera se decidem por Cristo, já começam a compreender a identidade, a compreender os propósitos, os planos de Deus para a vida de vocês. Vocês desejam, vocês vão receber hoje, vão ganhar uma Bíblia para ser o guia da vida de vocês, para ser o manual da vida de vocês. E vocês desejam que essa Bíblia seja a palavra de Deus para conduzir cada passo da caminhada de vocês, sim ou não? Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês hoje aprenderam quem é Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa respiração. É o nosso fôlego de vida. É Ele que nos dá vida e vida com abundância. Se nós existimos é por causa dele. Tudo se fez por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, vocês querem aceitar a Jesus como Salvador de suas vidas? Amém? Amém. Glória a Deus. Diante de tudo isso, a última pergunta é o desejo de vocês serem obedientes a Deus em todos os seus mandamentos e nessa manhã descerem as águas batismais para nascerem de novo e fazer parte
do reino de Deus? Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois dessa confirmação da fé deles, eu pergunto à igreja de Marcos Novo: quantos desejam receber o Cauê, o Fábio, a Ana Júlia, a Adriele, através do batismo? Levanta a mão e diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós iremos então fazer uma oração com eles. Vamos chamar o irmão Everaldo para orar por eles. E logo após iremos nos preparar para o batismo. Nesse momento nós vamos fechar os olhos toda a igreja e vamos fazer uma oração pela batismo desses jovens. Querido Deus, bom Pai, aqui está esses 4 juvenis, Senhor Deus, que decidiram hoje selar a sua vida, a vida deles com o Senhor, para que de hoje em diante, meu Deus, eles sejam novas criaturas, Senhor Deus. Abençoa, meu Deus, a cada dia eles e toda essa igreja que vai, meu Deus, ajudar a cada um deles a ser conduzidos no caminho do Senhor até a tua volta, Senhor Deus. Abençoa também o nosso pastor que vai realizar essa cerimônia batismais, que ele possa ser, meu Deus, a cada dia usado e movido pelo Espírito Santo. Abençoa a tua igreja aqui no Marcos Moura, Senhor Deus, que a cada dia ela vai crescendo mais e mais, meu Deus, em espírito e em verdade. Obrigado, meu Deus, por tuas bênçãos. Obrigado, meu Deus, por essa linda festa que vai acontecer aqui nesse momento. E que lá no céu também, temos a certeza que lá no céu, os anjos, meu Deus, também estão em festa, meu Deus, pela decisão desses 4 juvenis. Se tem alguém aqui, meu Deus, ainda nessa congregação que não são batizados, que o Senhor toque no coração deles, eles reflitam, Senhor Deus, que sem Jesus nada poderemos fazer. E estamos aqui, Senhor Deus, na qualidade dos teus filhos, com o coração quebrantado, com o desejo a cada dia de fazer a tua vontade. Essas bênçãos eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus, e quem crê diz amém.